Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e há 3 meses eu fiz um desafio pra mim mesmo que eu iria tentar aprender italiano em 3 meses. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise sincera dessa trajetória dos 3 meses, o que eu usei, quais foram as técnicas, qual foi meu planejamento. E no final eu vou mostrar em italiano o nível que eu cheguei depois desses 3 meses de estudo. O objetivo de aprender italiano é porque eu ia fazer uma viagem de 14 dias pela Itália. Então eu queria ter essa ferramenta à minha disposição para, se acontecesse algum perrengue, alguma coisa assim, eu pudesse me comunicar em italiano, porque a gente ia passar por algumas cidadezinhas pequenas e tudo mais. Assim, na Itália, se você está em cidades maiores, tipo Milão, Roma, as pessoas falam inglês. As pessoas vão tentar te entender, vão ver que você é turista e vão tentar se comunicar em inglês. Mas em algumas cidades pequenininhas, dependendo da pessoa, ela não fala inglês. Então, se acontecer alguma coisa, é melhor, falar o italiano. E também, bom, a situação de perrengue. Se você quer comprar alguma coisa em italiano, você nem precisa, Você só mostra o dinheiro, enfim, o tanto de turista chinês e de outras nacionalidades que vão lá, não falam nada de inglês, nada de italiano e consegue conhecer normalmente o lugar, é bem grande. Mas no meu caso, eu gosto de aprender línguas, então eu falei assim, bom, isso vai ser um desafio legal. Mas tá. Qual foi meu planejamento? Bom, eu sou uma pessoa muito organizada, então eu tentei fazer um planejamento ali no Notion com os dias, a quantidade de horas que eu ia estudar, o que eu ia estudar, quais eram os conteúdos, Então, primeiramente, eu fiz assim uma triagem dos conteúdos que eu tinha disponível e o que eu ia usar para estudar, porque conteúdo assim tem uma infinidade. No YouTube mesmo você encontra assim, sei lá, diversos canais que ensinam italiano, no Spotify, você tem podcasts e tal, então assim, tinha muita coisa. Então, primeiro eu triei tudo que eu queria usar para aprender. Nesse plano, eu tinha em mente que eu iria estudar de 2 a 3 horas de italiano por dia. Só que tem o plano e tem a realidade, A realidade, ela ri da cara do seu plano, que é o que acontece a maioria das vezes. Então, assim, eu já passei por isso diversas vezes, de planejar alguma coisa bonitinha e na hora de realmente colocar em prática, dá tudo errado. Mas o meu planejamento era, eu iria estudar de 2 a 3 horas de italiano por dia. Na realidade, eu não cheguei a estudar de 2 a 3 horas. Então, assim, sendo bem sincero, se eu for levar em consideração todos os dias e traçar uma média ali, vai dar mais ou menos 1h30, 2 horas. Assim, 1h30 de estudo e 2 horas de prática, porque a gente tem que levar em consideração que não era só estudo formal, então eu colocava, sei lá, escutar um podcast, entra no estudo? Talvez. Jogar um jogo de videogame com as falas em italiano, entra no estudo? Talvez, deixar meu celular ali tudo no italiano. Então, assim, são algumas coisinhas que não vão entrar nessa conta. Mas, assim, resumindo, 1h30, 2 horas de estudo por dia. O que eu usei pra estudar? Eu até anotei aqui, porque senão eu ia esquecer. Porque, assim, foi muita coisa. Então, eu fiz um curso por áudio do Pimsleur. Eu vou deixar um link aqui pro site deles na descrição e tudo mais. Mas eu fiz esse curso de áudio, que é, assim, é um curso bem famoso. Ele tem, assim, várias línguas. Eu até comentei no meu primeiro vídeo sobre idioma, que é um curso em áudio. Eu fui até contra as regras do curso, porque ele falou assim, você aprende uma aula por dia, Então, é uma aula de meia hora por dia. Só que, como eu já falo uma língua, eu já sou nativo de uma língua latina, já falava outras línguas estrangeiras da mesma raiz, pensei assim, cara, não vou passar por esse básico aqui. Então, assim, o primeiro nível, que são as 30 aulas, eu fiz, sei lá, em uma semana. E resumindo, eu fiz esse Pimsleur até o nível 3. Então foram 90 aulas desse curso. Eu fiz um outro curso chamado Language Transfer. Ele é um aplicativo, na verdade. Esse é de graça, eu vou deixar o link aqui também. E ele tem um curso básico de italiano, se eu não me engano, com 40 aulas, só que são aulas curtas. E esse é uma sistemática diferente. O Pimsleur, você escuta e meio que repete a frase e vai aprendendo, porque ele é em inglês e italiano. Então, os outros cursos que eles têm é em inglês e na língua alvo, que você tá querendo aprender. Então esse, ele falava a frase em inglês e depois ele falava em italiano. E aí você ia pegando mais ou menos as frases. O Language Transfer não. Ele era como se fosse uma aula gravada. Uma aula para algum estrangeiro que estava gravada. Muito bom, para quem quer pegar o básico, assim, vale muito a pena. Eu usei o Duolingo, que é muito famoso, só que eu meio que usei alguns truques com o Duolingo, que depois eu vou falar num vídeo mais pra frente o que eu fiz, explicar como é que eu fiz. Mas eu usei o Duolingo com o ChatGPT, que é aquela inteligência artificial, que todo mundo tava falando. Então, meio que eu pegava o tema que estava sendo falado no Duolingo e meio que
não usava só ele, usava também o ChatGPT para poder conectar os assuntos que estavam sendo discutidos ali. Eu não consegui terminar o Duolingo todo, eu fiz só até o nível 25, se eu não me engano, e parei. E duas coisas muito importantes. Desde a segunda semana que eu comecei a aprender italiano, eu fui para encontros de prática de italiano. Aqui na cidade que eu moro, vi que tinha um grupo que falava italiano, um grupo de italianos que moram aqui, né? E alguns espanhóis que moram aqui também, que estavam aprendendo italiano. Na segunda semana eu já fui de cara e falei assim, tô aprendendo italiano tem 2 semanas e tô tentando falar e tudo mais. Porque muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu só vou tentar falar depois que eu souber, assim, já o intermediário, avançado e não sei o que, mas assim, quando você começar a falar, o seu nível não vai ser bom logo de cara. Então é melhor ir logo falando com o pessoal, meio que vai perdendo essa vergonha de falar. E, cara, eu sempre comento com amigos meus, as pessoas que estão aprendendo português e vão começar a falar, eles falam português todo quebrado e a gente, nossa, que bom, você tá aprendendo português, o português é muito maravilhoso. Será que eu mereço isso? Por que a gente se cobra tanto em aprender a falar perfeito sem sotaque a língua dos outros, né? Não devia ser assim. E a segunda coisa é que eu fiz aula, eu tinha meia hora de aula particular toda semana. Uma vez por semana, na segunda-feira, eu tinha aula particular e eu também comecei a ter essas aulas logo do início. Então, assim, acho que na primeira ou na segunda semana eu já tava tendo essa meia hora de aula por semana. Que se consistia basicamente em... Eu tava estudando a maioria das coisas, a maioria não, praticamente tudo sozinho. Eu pensava assim, por que isso se fala dessa forma e não dessa forma? Por que essa regra é assim e não dessa outra forma? E aí a professora tirava minhas dúvidas, né? E era tudo em italiano, desde o início. Só que assim, o primeiro professor que eu fiz a aula, eu vou mostrar aqui o vídeo como que era o meu italiano. Outra demande? Demande? Question? Altre domande? Altre domande? Domande. Altre domande. Como dico ok? Se è ok? L'italiano? Se è ok? Va bene. Va bene, va bene. È come para una conversazione fluida. Para poder so I can say, so I could say like No, io speak in Italian. como dico ok alla Felipe, don't be afraid. So, the good thing is about you is that you know some Italian. Good. Bom, esse italiano do início das aulas, ele era praticamente inexistente. Então era muito difícil fazer a aula, mas ainda assim eu persistia porque eu sabia assim, cara, no início vai ser assim mesmo, então não tem o que fazer. Depois dos 3 meses aplicando todos esses conceitos de... Assim, eu fazia praticamente isso todos os dias, né? Então todos os dias eu estudava pelo menos 1 hora. Tinha dia que eu conseguia estudar 2 horas e meia, 3 horas, e tinha dia que, assim, não conseguia estudar mais que meia hora. Mas assim, pegava todos os dias e intercalando entre curso de áudio, prática no Duolingo, e ir pro encontro de prática de italiano, e né, fui intercalando e tal. E hoje, qual que é meu nível de italiano? Allora, dopo tanta fatica leggendo, ascoltando e parlando l'italiano, questo è il mio livello di italiano. Quindi la verità è che ho molto accento. Secondo gli italiani ho un accento un po' spagnolo. Infatti molte volte nelle grandi città come Milano, quando chiedevo qualcosa in italiano mi rispondevano in inglese. Questo succede spesso con i turisti che stanno imparando la lingua italiana, perché la persona che sta lavorando perde la pazienza e butta subito all'inglese perché pensano che se sei un turista magari parla inglese. Un altro dettaglio importante del mio apprendimento di italiano è che non c'ho ancora abbastanza vocabolario per parlare di argomenti complessi. Ad esempio parlare di questioni politiche, filosofiche o scientifiche, ma ne ho già abbastanza vocabolario per una conversazione casuale e superficiale. Quindi, essendo molto onesto, penso che oggi il mio livello di italiano sia B1 intermedio, perché ci sono molte costruzioni grammaticali che non lo so ancora, molti tempi verbali non li ho ancora imparati e anche il mio modo di pronunciare alcune parole non è corretto. Ma una cosa certa,
Imparare l'italiano mi ha aiutato molto in questo viaggio perché nel primo giorno dovevo chiamare l'auto noleggio e chiedere se potevamo ritirare l'auto un po' più tardi ed è stata un'intera conversazione in italiano al telefono, qualcosa che farei con un po' di difficoltá in ungherese anche dopo aver raggiunto il livello B2. Então é isso, pessoal, não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal e a gente se vê logo logo. Ciao! Non dimenticate di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale. Ci vediamo presto, ciao!